Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Pedro Ferreira e eu sou da equipe do Renato Mancini. Hoje eu vou falar para vocês sobre o transtorno obsessivo compulsivo, né? Em um período curto de tempo, então as informações principais que eu acho que vocês deveriam saber a respeito desse transtorno. Um professor meu, ele falava acho que um conteúdo que eu acho didático, que dizia que o transtorno obsessivo compulsivo, ele é a doença da dúvida, a grande doença da dúvida, digamos. Essa frase ela nem sempre vai ser perfeita, mas acho que do ponto de vista didático ela faz muito sentido para o que a gente vai falar, né? Como o próprio nome já diz, então, o transtorno obsessivo compulsivo ele se caracteriza por obsessões e compulsões, né? E o que a gente chama do arco psicopatológico que a pessoa costuma performar quando ela tem esse transtorno, então, ela tem um pensamento obsessivo que leva ao comportamento compulsivo, como a gente vai explicar então. Começando então pela obsessão, né? Ou pensamentos obsessivos, né? O pensamento obsessivo, ele é um pensamento intrusivo, né? Então que invade a cabeça da pessoa, né? E indesejável, né? Então que traz um sofrimento para a pessoa quando esse pensamento aparece, né? Que a pessoa então ela costuma ter de forma recorrente, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui para ilustrar o que é o pensamento obsessivo, né? Então a pessoa ela pode ter um pensamento ruim a respeito de si mesma, ou de pessoas que ela gosta, ou que vai acontecer, ou aconteceu alguma coisa ruim com ela, com pessoas que ela gosta, né? Ela pode ter um pensamento que vem na forma de uma imagem, então gráfica, né? Ou uma ideia mesmo que seja muito repulsiva para ela ou para o conjunto de crenças que ela tem, por exemplo, uma pessoa religiosa pensar algo blasfêmio, né? E isso pode também, o pensamento obsessivo pode se dar num campo um pouco mais prosaico, digamos, em que a pessoa, por exemplo, ela tem aquela dúvida de falar, será que eu tô sujo? Será que eu lavei direitinho a minha mão? Será que eu fechei a porta? Será que eu fechei o gás? Será que, enfim, deixei o gás ligado? Então esse será que, né? Só que em geral de uma forma patológica, como a gente vai ver, uma dúvida que a pessoa é incapaz de sanar mesmo até verificando, né? O que nos leva então ao comportamento compulsivo, né? Então a compulsão nesse aspecto, ela é então um comportamento, né? Ou um ato mental, né? A gente poderia chamar de comportamento privado no campo teórico, que a pessoa então ela se sente compelida a executar, né? Em geral repetidamente, né? E também usualmente, como esse arco que a gente descreveu, então levada por um pensamento obsessivo, né? Então, para dar um exemplo similar ao que a gente teve anteriormente, né? A pessoa ela fala, será que as minhas mãos estão limpas? E aí a pessoa vai lá, ela lava a mão uma vez, mas ela fala, será que eu deixei aqui algum lugarzinho que ficou meio sujo e pode ter algum germe? E aí ela lava e ela faz isso N vezes, né? Ou a porta, será que eu fechei a porta? A pessoa vai lá, vê que está trancada. Quando ela está voltando, ela fala, não, mas eu não sei se eu chequei direitinho, se eu dei 2 voltas na chave, será que eu estava distraído? E ela faz isso de novo, e de novo, e de novo, e repetidamente ela nunca ou com muita dificuldade ela é capaz de se convencer de que ela verificou a porta e a porta estava fechada, né? Então, só para ilustrar aí um exemplo característico. Indo para os exemplos anteriores que a gente falou, então, às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem um pensamento ruim e ela tem uma ideia de que ela teria que cancelar esse pensamento ruim, ou fazendo um ato bom, ou algo, por exemplo, vamos dizer, a pessoa tem um pensamento blasfemo, ela tem que pensar em fazer o sinal da cruz, e ela faz isso repetidas vezes, até ela sentir que aquilo, enfim, realmente deixou ela mais tranquila, né? Então esses são os comportamentos compulsivos, né? É comum que pessoas sem um diagnóstico de TOC, né, de transtorno obsessivo compulsivo, elas tenham pensamentos obsessivos ou alguns comportamentos compulsivos, né? Para que se caracterize o diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, é preciso que a pessoa fique nesse campo de obsessões e compulsões
por um tempo significativo, aquilo traga um sofrimento significativo para ela na vida. Em geral, a gente costuma usar aí um pouco o ponto de corte de pelo menos 1 hora do dia dela que ela gasta com esses rituais, com esses pensamentos e com esse sofrimento, né? Então, indo para o tratamento, né? Vou só fazer uma ressalva antes. Nem sempre a pessoa precisa ter os dois, tá? Ou nem sempre a compulsão ela é precedida por um pensamento obsessivo, ou o pensamento obsessivo é sucedido por um comportamento compulsivo. Mas, didaticamente falando, essas duas coisas andam juntas, tá? Indo então para o tratamento. O principal tratamento é uma terapia comportamental que a gente chama de exposição e prevenção de resposta. Para casos mais graves, em geral, a gente tem que fazer uma terapia mais intensiva. A pessoa tem que ir mais de uma vez por semana, ficar mais do que 1 hora na sessão. Às vezes o terapeuta tem que ir na casa da pessoa para realmente, digamos, sujeitar a pessoa àquele manejo comportamental que está sendo instituído, né? E em casos mais graves, pelas evidências científicas, a gente sabe que mais de 3 horas por dia gastas nesses sintomas, a gente tem boas evidências de que o tratamento medicamentoso faz efeito. O tratamento usual são antidepressivos em doses altas, né? Alguns, como as pessoas já conhecem, então, sertralina, fluoxetina ou a clomipramina, um pouco menos conhecida, em doses altas costumam ter boas evidências em casos um pouco mais graves de toque, tá? Então, essas eram as principais coisas que eu gostaria de falar para vocês, num curto intervalo de tempo, sobre transtorno obsessivo compulsivo. Quero me colocar à disposição para qualquer outras dúvidas que apareçam aí a partir desse vídeo. Fiquem à vontade, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.